Bom dia, povo querido! Chegamos no nosso devocional, mais um dia de devocional. Estamos numa caminhada poderosa de leitura bíblica desde janeiro. E a gente aqui nos nossos encontros, segunda, quarta e sexta, a gente traz uma meditação de dentro de um desses livros que a gente está lendo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ainda os Salmos. Nós estamos dentro do livro de Salmos, sejam bem-vindas. E vamos falar sobre um salmo muito conhecido por nós, né? Que é o Salmo 91. Então, Deus tem uma palavra para você dentro desse salmo hoje, né? Escuta, a gente lê ele bastante, né? Na igreja, escuta em casa, enfim, mas tem sempre algo a mais que Deus quer nos revelar e nos trazer. E eu creio que o Senhor vai falar com você sobre o Salmo 91, tá bom? Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem está aqui. Pois eu sei que e um dia voltará, o Senhor voltará para nos buscar. Esse louvor é lindo, né? Bom dia, queridas. Deixa eu ver aqui. Eu nada temerei. Bem-vinda. Silva, Deus abençoe. Jaqueline, Juliana, Valquíria, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos no Salmo 91. Salmo 91. Hoje, para a gente meditar, é forte, é forte. O Senhor é bom, né? Deus abençoe todas vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindas para o nosso dia de meditação. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Glória a Deus. Aqui estamos nós para meditarmos no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente descansará. Então vamos entender esse negócio, vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco através desse salmo hoje. Às vezes a gente lê ele no automático, né? Mas a gente precisa entender. Então os devocionais são para quê? Para a gente poder aprofundar em algum versículo, em algum capítulo da Bíblia. Nós já estamos lendo a Bíblia desde o início do ano. Aqui no Ao Vivo nós estamos nos Salmos, mas acredito que muitas pessoas já estão, né, já até passaram dos Salmos. Mas eu sempre trago um capítulo para a gente poder aprofundar e trazer aí uma mensagem para o nosso coração. Deus abençoe Raquel, Miriam, aleluia. Bom dia, paz para vocês. Muito bom estar aqui junto hoje. Então, nossa meditação hoje vai ser no Salmo 91. Já abre ali, Thalita, Salmo 91, uma benção, eu leio ele direto. Ele está até aqui na minha casa, aberto, mas hoje a gente vai entender muitas outras coisas desse salmo também, tá bom? O Senhor abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos concede, Deus, da gente poder aprender a palavra, da gente poder estar junto, reunido aqui. Pai, onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Senhor, já somos mais de 3. Deus, então, eu faço, Senhor, dessa palavra nessa manhã, pedindo a Tua presença aqui conosco. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha estar comigo, Senhor, me direcionando, o Espírito Santo, o que eu devo falar através desse salmo. Pai, eu sei que tem gente aqui precisando de ouvir uma palavra no dia de hoje, e o Senhor sabe que através dessa leitura nós possamos, Senhor, entender a Tua voz. Nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, queridas. Estamos de volta aqui, nossos dias de devocional aqui no Ao Vivo, né? Segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta pelo Instagram. E sexta-feira na sala do Google Meet, tá? Para você poder participar, você tem que estar na nossa comunidade no WhatsApp. Só chamar aqui na nossa bio, você que está vendo agora pela primeira vez, você que está pelo YouTube, né? Quando eu colocar lá, chama aqui na minha bio, no meu Instagram, fala, quero participar da sala de oração. E lá nós temos várias programações, tá?
Nós somos um ministério de intercessão online e nós temos uma programação que vai seguindo aí durante a semana, tá? Terças e quintas são os nossos dias de oração e de clamor que a gente faz pelo WhatsApp. E temos as lives também acontecendo segunda, quarta e sexta. Terças e quintas e domingo, às 18 horas. Terça, quinta e domingo, às 18 horas. Nós estamos pelo WhatsApp. Deus abençoe vocês também que estão chegando. A paz. Eita, travou? Voltou. Vamos embora. Gente, Salmo 91. Então essa é a manhã que você separa para você estar aqui comigo para a gente poder falar sobre isso. Hoje nós vamos mergulhar, né, nesse salmo, uma declaração poderosa de proteção, confiança no Senhor. A gente vai refletir como Deus é o nosso refúgio e, através de alguns exemplos, né, entender como habitar na presença de Deus nos sustenta em tempos difíceis. Habitar é diferente de passear, de ir lá e voltar. Já pararam para pensar sobre isso? Habitar é algo que você vive ali, você tem um relacionamento. Então, vamos ler? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha quanta coisa aqui. Porque hoje a gente vai parar para pensar sobre cada palavra que a gente está lendo. E descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. A sua verdade. Então, se você anda na verdade, proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno. Quem habita, gente, é algo muito... Vou contar aqui uma experiência já para vocês. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Morada, tá? Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Em todos os seus caminhos, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Tudo isso porque você habita. Você tem um relacionamento com Deus. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o porei, o protegerei. Porque conhece o meu nome. Gente, só eu ler aqui dessa forma para vocês, já dá para vocês. Já não dá para pegar muita coisa aqui? A pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela vive isso aqui. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei, o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade. Está falando aqui de vida longa. E lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus. Meu Deus. Então, esse salmo ele nos ensina que proteção verdadeira não significa ausência de luta. Percebe que aqui você vai estar passando pelas lutas, mas vai haver livramentos, vai haver vitórias. Então esse salmo ele nos ensina que proteção verdadeira não significa ausência de luta, mas segurança em meio à luta. Ontem eu vivi uma experiência, né? Fui
como é que se diz? Fui num jogo, né? Meu filho me chamou para eu ir. A gente sabe que quem é aqui do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que a gente conhece o lugar, porém sabemos também da insegurança que existe, né? Das violências. Então a gente fica com um pouco de apreensiva, né? E é a primeira vez que eu fui num campo de futebol, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E assim, fui porque meu filho já havia me convidado há tanto tempo. Eu falei, um dia eu vou. Ele falou, mãe, queria que você fosse comigo uma vez. Ele é muito foco dele, né? O hiperfoco dele é no futebol. Eu falei, eu vou com você. Gente, foi muito interessante. Por quê? Quando eu meditei, né, nessa reflexão de Salmo 91, é exatamente isso. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você mora, você tem um relacionamento com Deus, você tem uma vivência com o Espírito Santo, você tem uma vivência, ele está ali com você, é impressionante isso, sabe? Ele está ali com você. Então eu entrei nesse lugar, claro, tá bem diferente, tem uma segurança, né, mínima, mas eu senti a presença de Deus comigo. Você consegue entender isso? Que você entra com ele, ele não sai, ele não fica assim, Dalita, entra aí, que nesse lugar eu não entro. Não, ele entra em qualquer lugar, porque é você que carrega ele, a presença, sabe? Mesmo diante de tantas coisas que a gente vê, né? Mas a presença dele estava lá. E ali eu conversava com ele, ali o Espírito Santo me mostrava umas coisas, me mostrava outras, e a gente ficava conversando. É isso aí. Quando você habita, é interessante. Então, você descansa à sombra do Onipotente. Você descansa. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Gente, ele entra com você em qualquer lugar, o Espírito Santo. Estou contando aqui a história da minha experiência ontem do campo, né, de futebol, lá no Maracanã. E a presença de Jesus estava comigo. Por quê? Habitar é um relacionamento que você tem diário. Então, por exemplo, eu habito, você tem uma casa. Então você entra nessa casa todos os dias, você dorme, você conversa com seus familiares que estão ali, filho, marido. Então você tem um relacionamento. Então aquele que habita. Então não é uma visitação. E aí eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai comigo. Então quando eu entrei lá, é assim, é muito interessante, né? Eu falei com meu filho assim, olha, o anjo do Senhor vai comigo, hein? Aí o Flamengo até ganhou, né? Foi 4-0, ele falou assim, mãe, pé quente. Eu falei, não, pé quente não. Aonde eu chego é vitória. Porque chega comigo o general de guerra. Então, eu preciso viver no esconderijo do Altíssimo, habitar. Né? Aonde eu chego é vitória, onde eu chego a presença de Deus chega. Que história é essa? Jesus vai ficar lá fora no portão do Maracanã? Não, ele vai entrar comigo lá. Espírito Santo entra comigo. Aí, por que eu tô fazendo isso? Não é porque eu vivi isso agora, né? Recentemente. E eu estou lendo sobre o Salmo 91, que traz a verdade, né? Sobre isso. Então, eu fui em paz no meu coração, entendendo, né, que eu precisava viver aquele momento ali pelo meu filho e também para viver a experiência e entender que pode entrar em qualquer lugar. Se você tem uma vivência de relacionamento, de habitar no esconderijo do Altíssimo, ele vai contigo. Sentir paz, mesmo diante de tantas coisas, né, que a gente vê a obra da carne ali, mas é um entretenimento. Se você vai com um propósito, né, sem fanatismo, é um bom passeio, tá? Para você fazer com a sua família. E aí, voltando aqui no nosso texto, em um mundo cheio de incerteza, onde o medo do futuro, a insegurança, muitas vezes tenta governar, né, nossos corações, o Salmo 91 se levanta como um convite à confiança plena em Deus. Então, este não é apenas um salmo de proteção, é um chamado à intimidade. Então, quero que você veja o Salmo 91 de uma forma, né, diferente. Habitar no esconderijo do Altíssimo
vai implicar em viver em comunhão constante, dia após dia, e encontrar em Deus a nossa verdadeira segurança. Então, isso para mim ontem, né, nessa experiência que eu vivi, eu pude experimentar esse salmo, né? O salmista nos revela que não é o ambiente externo, presta atenção, que define nossa paz. Pegou? Mas a nossa posição espiritual, onde e em quem estamos abrigados. Então, aonde eu for, não é o ambiente externo, velho Maracanã, uma coisa assim que, né? Não, a paz que eu tava. Por quê? Porque eu tenho uma posição espiritual. Então, cuidado quando a gente não viver uma experiência por causa da religiosidade. Porque o momento em que você vai entender que o Espírito Santo está com você, que você tem esse relacionamento com ele, é quando você entra nesses ambientes. Ambiente da faculdade, ambiente de jogo, ambiente de qualquer lugar, cinema. Eu vou com ele, eu falo, Espírito Santo, senta aqui comigo. E ali a gente conversa, ali mostra coisas para mim, eu converso, vou falando, pensando, né, no meu. Então, por quê? Porque eu tenho um relacionamento. Então, onde e em quem estamos abrigados faz a diferença. Diante de doenças, guerras, ameaças, opressões emocionais, a resposta não está em fortalecer nossas defesas humanas, mas em buscar o refúgio eterno do Deus Todo-Poderoso. O Salmo 91 não nega a existência de perigos. Ele afirma que há uma cobertura superior a todo tempo. Todo perigo que você for viver. Então ele não está dizendo no Salmo 91 que você não vai ter momentos difíceis, tá? Habitar no esconderijo do Altíssimo é um estilo de vida, gente. É reconhecer que mesmo invisível aos olhos de Deus, mesmo invisível aos olhos, tá? Deus é um abrigo impenetrável e fiel para aqueles que nele confiam. Então eu fiquei de boa, de paz. O time ainda foi vencedor. Falei, amém, Jesus. Então, minha primeira experiência, né? Então, lembre-se disso. Quando você habitar, a experiência que você viver externa não vai afetar a sua vivência interna. Entendeu? Não afeta, gente. É um relacionamento muito especial, que a gente, quando habita no esconderijo do Altíssimo, em você poder estar em qualquer ambiente, você está na proteção do Senhor Deus, né? Isso aí. E aí, a gente continuando aqui, eu lembrei, né? Apesar de Davi, esse salmo é atribuído, né? Embora a autoria do Salmo 91 seja tradicionalmente atribuída a Davi, muitos estudiosos também associam esse salmo a Moisés. Porque Moisés escreveu o Salmo 90. Está com a tua Bíblia aberta aí? Fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Oração de Moisés, homem de Deus. Tá? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olha aí. Então depois, quem já leu, né? Se não lê de novo. Antes que os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então tem uma correlação, né? Independente da autoria, Moisés é um personagem excelente para ilustrar a proteção do Salmo 91. Moisés enfrentou, gente, a ameaça de Faraó. Preste atenção. O deserto, a murmuração do povo, as guerras externas. Em todos os momentos críticos, ele buscava Deus como seu refúgio. Então, o Salmo 90, Moisés, é a oração de Moisés. Tá?
Em todo o momento, ele, para ver o texto, ele buscava Deus. Então, no deserto, a coluna de nuvem e fogo representava essa presença protetora, que guiava e guardava o povo. Então, o que eu quero que você entenda, e eu também, e eu compreendi isso, contando minha experiência para vocês de ontem, é que como eu habito no esconderijo do Altíssimo, aonde eu estiver, tem proteção, ele está comigo, porque eu tenho um relacionamento de viver nesse lugar. Então, não vai ser aonde, qualquer lugar que você entrar, que Deus vai ficar do lado de fora. Não. Se você tem um relacionamento com ele, ele vai entrar com você. Ele já está com você. Você vai fazer a diferença naquele lugar. Entendeu? Então, Moisés aprendeu que o abrigo, né, verdadeiro não era o acampamento, o exército ou as estratégias, mas a presença contínua de Deus. Esse era o abrigo, aquele que habita. Então, gente, é muito bom quando você entende isso, né? Essa leitura. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu olhar aqui. Tá fazendo sentido para vocês que eu tô falando? Aqui, desse salmo, essas colocações que eu tô colocando aqui. Talvez você estava precisando dessa resposta, né? Vai, se você tem um relacionamento, não é a gente ler o salmo, é viver o que está escrito aqui, é entender o que está escrito aqui. Tá fazendo sentido para você? Fala aí sim. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ó, muito tá fazendo. Então vamos continuar aqui. Aqui no Salmo, ele ensina que proteção verdadeira, como eu falei, né, não significa ausência de luta. E eu quero que você pense nessas perguntas que eu vou fazer aqui para você. Em quais áreas da sua vida hoje você precisa sair da ansiedade e habitar no esconderijo do Altíssimo? Pensa aí para você. Deus está usando esse espaço, esse devocional para poder falar com você. Em quais áreas da sua vida hoje você precisa sair da ansiedade e habitar no esconderijo do Altíssimo? Lembre-se, o esconderijo é mais do que lugar de visita. Ah, eu vou visitar ali naquela tenda, não. Eu vou visitar ali naquele lugar, não. O esconderijo é um lugar de habitação, de moradia. É um lugar de habitação diária. Outra pergunta. Que tipo de deserto você tem enfrentado? De que forma você pode hoje habitar mais profundamente no esconderijo do Altíssimo? Responde para você. Você tem confiado plenamente ou apenas buscado Deus em momentos de emergência? Boa, né? Tudo isso, essas perguntas para a gente poder pensar. Amém? Então, gente, quando eu olho para esse salmo, né, pois ele livrará você do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa, antes já vem todo um relacionamento. Se você ver o texto, os versículos anteriores, já tem um relacionamento de habitar, né? De descansar. Então, assim, hoje, né, eu vivo em ambientes como faculdade, né? Como eu fui ontem num passeio, né? Que é um ambiente que não é um habitual meu, mas eu pude experimentar essa experiência de sentir a presença comigo, a presença do Pai, a presença do Espírito Santo. Eu falei, gente, que coisa legal. Então eu saí da minha
do meu habitat, né, espiritual, onde eu vivo, né, um tempo sempre no ministério aqui, de oração, uma vida de pastoreio, de ensino, e saí e fui para um outro ambiente, com um propósito. E eu senti a presença dele ali comigo da mesma forma. Então isso é muito profundo, tá? Então busca isso, esse relacionamento. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará segura. Você não terá medo do terror noturno, ele começa aqui no versículo 5. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia. Ele está falando de medo. Você pode sim ficar atenta, ansiosa ou preocupada, mas isso não vai te paralisar. Isso não vai te paralisar. Isso você vai seguir em diante, tá? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. E aqui ele vem descrevendo todo um terror, toda uma dificuldade. Então não tem ausência de problema aqui. Mas o relacionamento faz você ter vitória, tá? Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Está no versículo 9. Você fez do Altíssimo a sua morada. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Eu moro lá. E quem convive comigo aqui, né, meus filhos, eles já, quando vê alguma coisa assim, em relação à espiritualidade, né? Fala, aí mãe, não sei o quê, ora conosco, ora pela gente. E eu não tenho problema, porque esse é o meu lugar. Isso não me impede de andar em todos os lugares, né? Meus irmãos, né? No grupo dos meus irmãos, eles falaram assim, Thalita, o profeta foi lá, né? E bradou na terra, hein? Tem que ir mais vezes para poder o time ganhar. Eu falei, não, só fui essa vez. Ai, gente, muito bom, né? Porque habitar no esconderijo do Altíssimo é isso. Até as pessoas vão te revelar, né? Te mostrar através dessas falas, né? Que parece ser uma brincadeira. Eu levo de boa, né? Mas isso mostra o lugar que eles estão vendo onde eu estou, entendeu? Amém? Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Pra gente finalizar aqui, né, que daqui a pouco tô indo também para a faculdade. Ele fala, o Senhor é o meu refúgio, você faz do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus olhos ele dará ordem a seu respeito. Então eu estou sujeito, sim, a enfermidade, eu estou sujeito a perdas, estou sujeito a tudo porque eu estou nesse mundo. Mas muitas vitórias também eu receberei. Muitas delas o Senhor vai me guardar, tá? Você ainda diz aqui no final, versículo 13, você pisará o leão e a cobra. Isso fala de autoridade espiritual. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Tá? Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei. Então tem proteção do céu quando você habita. Tem tudo isso aqui, ó. Tem autoridade sobre as trevas. Então, eu o protegerei porque eu conheceu o meu nome. Porque conheceu o meu nome. Gente, é forte isso. Eu lhe protegerei porque ele me conheceu. Sabe quem eu sou. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Esse salmo é assim mesmo para a gente poder meditar. E eu quero que você repita comigo aí essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai. Repete comigo.
nós chegamos hoje diante do teu trono de graça, reconhecendo que tu és nosso refúgio, segurança e fortaleza, o Deus em quem confio. Assim como guardaste Moisés no meio dos perigos. Fala assim, o Senhor guardou o povo no meio dos perigos, Moisés, Davi, e o conduziu pelo deserto. Nós te pedimos, guarda-nos também, Senhor. Em tempos de insegurança, de ameaças e de incertezas, ensina-nos a habitar em teu esconderijo, a confiar no teu cuidado constante e não temer o terror que ronda o mundo. Livra-nos do laço do inimigo, cobre-nos com as tuas asas e que nossa fé permaneça firme, mesmo quando os ventos fortes soprarem. Faz-nos sensíveis à tua voz e fortalecidos na tua presença. Nós nos refugiamos em ti hoje e declaramos, confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós concordamos e eu concordo com essa oração, Pai. Renova a nossa confiança em ti, Pai. Para onde nós entrarmos, Senhor, a tua presença está conosco. O que vier a acontecer, Senhor, nós entendamos que o Senhor está conosco, porque, Senhor, temos um relacionamento de habitar no teu esconderijo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa confiança, por essa proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, queridos. Deus abençoe. Depois eu vou colocar essa live lá no YouTube. Também quero falar para vocês que hoje nós vamos estar na segunda parte da aula sobre batalha espiritual no casamento. Também está, olha, poderoso. Mantalita, eu posso participar? Pode. Você precisa entrar em contato aqui na minha bio ou chamar quem está aqui no grupo da oração, chama a Juliana, ver como é que você pode participar dessa aula hoje, tá? E você pode também, a outra aula está gravada, você pode adquirir a outra aula e mais duas que eu vou fazer no mês de maio. Então, nós estamos dentro de uma mentoria. Se você ainda quiser entrar nessa mentoria, você pode entrar. Se você quiser fazer, se você já foi aluna nossa, aluna minha, e só quiser fazer as aulas também, você pode só fazer essas aulas que eu estou dando agora. É só procurar o contato para ver como é que você faz para você entrar, tá? Hoje às 19 horas eu vou estar então ministrando essa aula para os nossos alunos da mentoria 2, tá bom? E a aula fica gravada se você não puder estar, mas vem no ao vivo, é muito bom você estar no ao vivo, você pode interagir ali, perguntar e tirar dúvidas também, tá bom? E para você que está na mentoria, também já está aberta a agenda para o nosso mapeamento individual, tá? Você vai estar um tempo comigo para a gente poder te ouvir, eu poder te ouvir, vai ser eu e você apenas, claro, e o Espírito Santo vai estar conosco, para a gente poder ouvir você, entender a tua história e orarmos junto, identificarmos as áreas de portas abertas, fecharmos essa porta e orarmos e declararmos a tua vitória no nome de Jesus. Tudo isso dentro da mentoria Vida Plena, só procurar na nossa bio informação para você poder estar participando, tá bom? Jesus te abençoe. Olha, um grande abraço e até quarta-feira pela manhã. Próximo devocional vai ter mais um salmo, tá? E a gente termina os salmos nesse mês de abril e depois a gente vai para Provérbios, gente. Provérbios também vai ser forte. Claro que não dá para me ler todos os capítulos de Provérbios, porque a gente está lendo em casa. Eu só destaco alguns para trazer nos nossos encontros, tá bom? Deus abençoe, ó. Grande abraço. Vai na paz.